Meus irmãos e irmãs, muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida nesta manhã, nesta agradável manhã de inverno. Já se aproxima a primavera, né? Temos tido dias bonitos, agradáveis, tempo gostoso, né? Fresquinho, com sol, né? Louvado seja Deus por isso, pelas bênçãos que Ele tem nos dado, pela vida e pela oportunidade de estarmos juntos nesse domingo tão bonito. Que você, que também nos acompanha online ou em outros momentos, em outros lugares, em outros tempos, também receba a graça e a paz do Senhor Jesus, onde quer que você esteja e quando quer que você esteja. É sempre para mim um prazer e um privilégio muito grande vir aqui assumir este púlpito a convite do nosso pastor Eliezer, abrir a Bíblia e abrir a boca. Eu sou o primeiro a ser abençoado por isso e compartilho essa bênção com os irmãos para que Jesus possa, de fato, se fazer presente na sua mente e no seu coração nesta manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias e pode ser no seu celular, pode ser no seu tablet, pode ser, enfim. Só tem uma coisa, se for no celular, desativa as notificações, senão enquanto você está lendo a Bíblia vai chegar lá uma noticiazinha, vai fazer você perder a atenção. Né? Tem isso agora, né? Não se lê a Bíblia se não se quer, né? Porque tem Bíblia de todos os modos, de todas as maneiras, e o acesso é ilimitado. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, lá no Antigo Testamento. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Eu vou ler o verso 10, mas também vamos utilizar de algumas informações do verso 9. O livro das Crônicas é um livro, não tenho dados científicos, mas suponho que seja um livro pouco lido, né, pelos irmãos e pelas igrejas. É um livro que a parte histórica é muito interessante. As histórias que se contam são interessantes, mas tem algumas partes ouso dizer que enfadonhas, ou aquela leitura pesada, né, de cronologias, de genealogias. Mas eu me apaixonei por esse texto há alguns anos, quando debruçado sobre uma lista genealógica, eu achei uma oração, encontrei esta oração. E eu gostaria que nós meditássemos nela hoje. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu gostaria de ler mais duas traduções desse verso. Uma é a Almeida revisada e atualizada. Diz assim: Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E por fim, uma outra tradução da Bíblia de Jerusalém, que também complementa e nos ajuda a compreender esta oração. Jabez invocou o Deus de Israel: se efetivamente me abençoares, disse ele, aumentarás meu território,
tua mão estará comigo, farás que se afaste o mal, e a minha dor terá fim. Deus lhe concedeu o que pedira. Senhor, concede que sejamos instrumentos da tua mão. Esconde-nos atrás da tua cruz, para que somente a tua voz seja ouvida, ó Jesus. A oração que mudou uma história. Como eu disse, o capítulo de Crônicas que lemos, do 1 até o 9, é um bloco, à primeira vista, chato de se ler, com genealogias, nomes esquisitos, nomes estranhos, às vezes para nós, sem muita curiosidade, sem nada muito interessante, digamos assim. Como é em alguns outros livros da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, notadamente no Antigo Testamento, algumas listas cronológicas, porque para o hebreu era importante saber de onde ele vinha para saber para onde ele estava indo. Então ele tinha que saber quem era filho de quem, de quem, de quem. Embora isso não seja muito interessante para nós hoje, sob um determinado ponto de vista, do outro, lendo esse trecho, você verá que no capítulo 4, no verso 9, depois desse inventário de nomes, uma longa genealogia repetitiva, esse ritmo ele é abruptamente quebrado. O autor vem dizendo quem era filho de quem e chega em Jabez. E essa interrupção me parece ser intencional. Aconteceu algo tão interessante e notável com esse tal de Jabez, que o narrador interrompe a história que ele está contando e diz assim, espera, eu vou abrir um parênteses aqui. Mas tinha um camarada aqui que aconteceu com ele uma coisa muito interessante. E há o registro de 2 ou 3 informações sobre Jabez, 2 delas muito importantes, e depois a sua oração, que foi atendida pelo Deus de Israel. No texto, no versículo 9, que não lemos, mas você está com ele em suas mãos, ou pode acompanhar depois lendo na sua casa, diz que Jabez foi o mais ilustre dos seus irmãos. Não sabemos exatamente por quê, mas ele era alguém diferenciado. Entre os irmãos de Jabez, ele era alguém diferente, que chamava a atenção. E podemos supor que a sua fé tenha sido o que chamou a atenção. O caráter da sua fé, da sua confiança no Deus de Israel, é o que chamava a atenção em Jabez. Outro dado interessante é que o nome de Jabez significa dor. A mãe de Jabez pôs esse nome nele porque aconteceu algo, porque todo trabalho de parto já implica em dor, né? Numa época em que não havia hospital, não havia anestesia, mais ainda. Mas certamente não foi só por isso, porque chamou a atenção em que o momento em que Jabez nasce é um momento de dores. E dor é o nome que a sua mãe o batiza. Interessante que desde o nascimento, Jabez carrega no seu nome uma marca negativa. Todos que o conheciam
sabiam que o seu nome marcava uma realidade negativa sobre ele. Dor. Seu nome seria um lembrete constante de sofrimento. Imagina, uma coisa que te prende e te marca por toda a sua vida. Mas Jabez não deixou que isso determinasse a sua sorte e o seu futuro. Destaque para isso porque, para o judeu antigo especialmente, o nome significa muito. O nome não é só... Hoje nós batizamos pessoas com seu nome, registramos pessoas com nomes, muitas vezes pela sonoridade, para homenagear alguém, porque achamos o nome bonito. Um ou outro pensa no seu significado, mas não é todo mundo. Outro dia até, inclusive tem sido motivo de anedota lá em casa, descobrimos, né? Eu já sabia, mas minhas filhas descobriram que o meu nome, Anderson, na verdade, originalmente é um sobrenome nos países nórdicos e do hemisfério norte. É um sobrenome. E nós fomos a um outro país e lá chegando, e o nome? Eu falei, Anderson. Não, o nome. Anderson. Eu falei, não é o nome. É como se alguém se chamasse Abreu ou Silva aqui. Né? E não faz sentido. E as minhas filhas foram perguntar, vó, por que você botou esse nome? Você não sabia? Ela falou, quase 50 anos, não sabia. Ela não fazia ideia disso. Mas para o judeu antigo era uma coisa importante, saber o significado e as características do nome. Então, para ter colocado Jabez, dores, sofrimento, é porque a mãe dele olhava para ele e via nele alguma coisa ou aconteceu algo que isso significava. Mas uma lição inicial a gente tira daí. Primeiro, que ele foi mais ilustre dos seus irmãos, ou seja, ele se destacou no meio da mediocridade. No meio de uma genealogia de dezenas de nomes, o autor bíblico para e chama atenção para dizer, Jabez foi o mais ilustre desses irmãos. Esse homem que carrega no nome sofrimento, foi o mais ilustre dos seus irmãos. E é esse homem que faz uma oração que chama a atenção do Deus de Israel. Então, uma primeira coisa que eu gostaria de chamar sua atenção nessa manhã, que você grave no seu coração. Sua origem não determina o destino quando Deus entra na sua história. A sua origem não vai determinar o seu destino quando Deus entra na sua história. Deus entrou na história de Jabez e mudou a sua sorte e mudou o seu destino. E Ele pode fazer isso por você hoje. Porque o Deus de Israel é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. E Jabez ora. Levanta sua voz e ora. E ele começa da seguinte forma: tomara que me abençoes. Uma tradução diz. A outra diz, se efetivamente me abençoares. E a outra que lemos aqui, se me abençoares muitíssimo. Ele não está pedindo só para ser abençoado. Ele está pedindo para ser abençoado efetivamente. Ele pede para ser muito abençoado. Do hebraico barak, bênção, barak, barakeni. Senhor, efetivamente me abençoe. A repetição do verbo abençoar indica intensidade. E essa bênção, eu não encaro na leitura e interpretação desse texto, que seja só prosperidade material. Bênção significa plenitude de vida,
vida abundante, cheia, completa. Não é só ter um carro novo, não é só ter um apartamento confortável, não é só ter um emprego que lhe pague bem, é ter uma vida plena, que te dê paz, tranquilidade no seu coração e na sua mente. Isso é ser abençoado por Deus, e Ele faz isso por Jabez e fará por você. Jabez reconhece que a fonte de bênção não é o seu esforço, não é porque ele era o mais ilustre dos seus irmãos, não era porque ele era melhor do que alguém ou do que ninguém, mas ele reconhece que a fonte da sua bênção é o Deus de Israel, é o Senhor. Chamo a atenção para mais uma coisa nesse trecho. É legítimo orarmos pedindo para Deus nos abençoar. Que às vezes, talvez, em alguns momentos, pode passar pela sua cabeça: eu, um pobre pecador, faço tanta coisa errada, ajo de maneira tão incorreta muitas vezes. A nossa iniquidade, como lemos aqui, faz separação nossa de Deus. E ainda assim eu vou pedir para Ele me abençoar? Sim, faça isso. É legítimo. Peça que Deus te abençoe e te abençoe muito. O problema não é pedir, o problema é pedir com egoísmo. O problema é pedir com egoísmo. Se for para te abençoar, para você abençoar os outros, para você também ser fonte de bênçãos para a sua igreja, família, sociedade, empresa, faculdade, onde quer que você ande, Deus vai se alegrar muito em te abençoar. Prosseguindo, ele usa outra expressão e diz assim: aumenta as minhas fronteiras. Ou, em algumas traduções, aumente o meu número de terras, amplie as minhas terras. Nesse contexto, território, terra, é um momento em que, no contexto original, ele se refere a terra, herança, espaço de atuação. Porque ter terras nessa época significava ser abençoado materialmente, próspero, ser diligente na herança que você recebeu. Mas é mais do que isso. Amplia as minhas terras. Não é só me dê mais. Eu tenho um apartamento, eu quero ter 2. Eu tenho um terreno, um sítio, eu quero ter 2. Não se trata disso. Se trata de ampliar os seus horizontes. É pedir a Deus, como Jabez: Senhor, amplie as minhas fronteiras. Abra minha mente. Me faz ver, me dá visão, me dá propósito. Amplie as minhas oportunidades. Talvez você viva uma vida muito simples, muito simplória até. Mas peça a Deus para ampliar as suas oportunidades, e Ele fará isso. As suas oportunidades de crescer, de compreender, de ver e de abençoar pessoas, de compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida. Só que você pode ampliar o seu alcance e pedir para que Deus faça isso, mas esteja pronto para o trabalho e a responsabilidade que isso dá. Porque bênção vem com responsabilidade. Porque a bênção de Deus não é algo individualista nem egoísta. É algo para ser compartilhado. A bênção está em compartilhar. Vida plena para você e para todos os seus. É isso que Deus quer. Te usar como instrumento da sua
ampliação de visão, para que outras pessoas olhem para você e, por meio de você, amplie as suas oportunidades e visão e propósito também. E ele prossegue dizendo que a tua mão esteja comigo. Na Bíblia, a mão de Deus simboliza presença, poder, direção. Moisés disse em Êxodo 33:15, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Jabez sabia, de nada adianta ser abençoado, ter mais territórios, ampliar suas fronteiras sem a presença de Deus. E ouça algo, sucesso sem Deus é fracasso disfarçado. Sucesso sem Deus é fracasso disfarçado. Muitas pessoas nós temos visto por aí que ampliam os seus territórios prosperamente, materialmente, e dão a falsa ilusão de que estão muito bem, mas não estão. Muitos estão mortos por dentro. Muitos estão mortos por dentro. Eu lido com pessoas no meu emprego, no trabalho onde desenvolvo, no emprego onde desenvolvo o meu trabalho, às vezes tenho acesso a conhecer pessoas muito ricas. Muito ricas. Não posso nem devo julgá-las, algumas licitamente, legitimamente ricas, outras herdaram e outras foram meio criativas para se tornar ricas, vamos dizer assim. Quer uma, quer outra, vejo pessoas que sofrem profundamente ou que suas famílias estão desfaceladas e nada pode ser feito com dinheiro. E eu já vi, um empresário falou para mim, olha, eu tenho todo o dinheiro do mundo, mas não resolve o problema que eu tenho. E se você tem um problema que nem o dinheiro todo do mundo resolve, de que adianta ter todo o dinheiro do mundo? Então, por isso é que Jabez pede que a sua mão, Senhor, esteja comigo. Peça que Deus ponha, estenda e permaneça com a sua mão sobre você. Não só peça a bênção, não só pensa a plenitude de vida, não só pensa para ele alargar os seus bens, territórios e lhe dar propriedades, mas peça que a sua mão te conduza e te dê sabedoria. E por fim ele diz, guarda-me dos males e livra-me de dores. Ele pede proteção contra o mal externo e também contra a possibilidade de se tornar uma fonte de dor. E olha que o nome dele significava dor e sofrimento. É um pedido não só defensivo, mas um pedido ético. Eu não quero me tornar um problema para as pessoas também. Eu quero ser fonte de bênção. Uma vez um pastor amigo meu, isso há muitos anos, eu era garoto, ele perguntou num auditório pequeno de uma escola bíblica, quem aqui não tem problemas? Ele queria fazer uma ilustração do que ele estava ensinando, dizendo que todo mundo tem problema, né? Eu não vou fazer isso aqui não, mas ele fez isso. Quem não tem problema? Aí um camarada cruzou os braços e todo mundo levantou e ele... Aí ele pensou assim, poxa, estragou a minha ilustração, né? Puxou meu tapete, né, pastor? Aí ele falou assim, quem não tem problema, quem acha que não tem problema, talvez seja o problema. Aí o camarada... Ele viu que, né? Porque se você, todo mundo tem problema. Se você acha que não tem problema, de repente é você que está causando problema na vida dos outros. E Jabez não queria que isso acontecesse. E Deus não quer que você seja fonte de problema. Seja a solução na vida de alguém, meu irmão, minha irmã. Seja a solução na vida de alguém. Sabe por quê? Porque já tem muito problema.
Viver não é nada fácil, não é verdade? Viver não é nada fácil. Seja a fonte de solução. Expansão de território, de fronteiras, aumenta os riscos. Quanto mais Deus amplia a sua vida, mais você precisa de proteção espiritual. Não é verdade? Para não ferir os outros, você precisa de caráter. Então, a boa mão de Deus que está sobre nós, nós rogamos que nos proteja. Eu tinha um professor no seminário que era um teólogo assim de mão cheia, e ele ainda é, né? Não morreu. Ficou meio lelé, mas não morreu. Acho que estudou demais, estudou teologia demais, pastor. E ficou meio assim. Ele não é pastor, ele é teólogo profissional, tem um canal hoje no YouTube e tal, mas não rompeu com a igreja, o cara, enfim. Mas ele falava uma coisa nas épocas dele, nas épocas mais antigas, ele dizia o seguinte: se você sair de casa e alguém quiser te fazer o mal, vai fazer. Porque o mundo é mau, o mundo jaz no maligno. E ontem nós íamos para uma festa à noite, fomos para uma festa à noite de 15 anos, de uma amiga da minha mais nova. Enquanto elas se arrumavam para sairmos para a festa, eu liguei a TV no jornal, no noticiário da noite. Mas não devia ter feito isso, não deu vontade de tirar a roupa e não sair, trocar, botar o pijama e ficar em casa. Porque assim, as duas primeiras notícias foram notícias assim, tão avassaladoras sobre a nossa cidade, em bairros assim próximos de nós. Então, assim, eu vou sair agora de noite? Não vou sair. Peça a proteção do Senhor. Peça a proteção do Senhor. Se alguém quiser te fazer o mal, fará. Mas na oração modelo que Jesus nos ensina, Ele mesmo diz: livrai-nos do mal. Jesus pediu isso para Deus: Senhor, livra-nos do mal. Faça isso diariamente. Eu sei que você já faz, mas continua fazendo, que vale a pena. O texto conclui de forma poderosa, e eu pus algumas chamadas para isso nesse material. Fé vence marcas do passado. Jabez, o sofredor. Jabez, o vitorioso. Pense no seu nome no lugar de Jabez. O sofredor, o vitorioso. Pedir é bíblico e legítimo. Peça. Peça. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Peça bem. Não seja egoísta. Não peça no seu egoísmo. Não peça no seu momento de incredulidade, no sentido de: será que eu preciso mesmo disso? Não, peça legitimamente diante de Deus e peça para abençoar você e a outros. Presença antes de prosperidade. Antes de dizer: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, põe a sua mão sobre mim, me dê sabedoria e me direcione. E proteção é parte da bênção. Peça que o Senhor livre você do mal. E Deus responde. Deus responde. Amém, aleluia. Deus nos responde. Deus nos responde. O texto conclui de uma forma simples e poderosa. E Deus atendeu o seu pedido. Glória a Deus. Não há detalhes sobre o tempo ou o processo. Eu não sei quanto tempo demorou. Não sei se foi rápido. Não sei se o processo foi doloroso ou dolorido, mas Deus atendeu.
A frase indica que a oração alinhada ao coração de Deus é eficaz. A oração alinhada ao coração de Deus é eficaz. Deus não apenas pode mudar circunstâncias, Ele pode mudar destinos, inclusive o seu. Inclusive o seu. Caminhando para uma conclusão, a oração que mudou a história de Jabez muda as nossas histórias também. A fé vence as marcas do passado. Jabez não ficou preso ao significado do seu nome. Você também pode romper com os seus padrões herdados, com os seus rótulos. Vivemos num mundo de rótulos, né? As pessoas dizem, né? Fulano é um fracassado, fulano é feio, fulano é esquisito, é estranho. Eu tenho filhas adolescentes, né? E adolescentes podem ser cruéis demais uns com os outros, né? Eu tenho essa preocupação de falar isso para elas, porque elas podem... Peço sempre que Deus as livre do mal e que elas também não sejam fontes de mal para outros. Mas na adolescência e na vida adulta, as pessoas às vezes levam rótulos, né? Ah, fulano é aquele que não sabe falar direito. Fulano é o grosso, é o grosseiro. Vamos quebrar com essas coisas, meus irmãos. Especialmente na casa do Senhor e onde você anda e na sua família. Rejeite os rótulos e se apegue à bênção de Deus. Pedir é bíblico, é legítimo. Presença antes de prosperidade, proteção é parte da bênção. E agora, ore como Jabez. Peça que o Senhor alargue os seus horizontes. Peça presença junto com a bênção, a mão de Deus sobre você. Não precisamos aceitar rótulos que não vêm de Deus. Podemos orar e devemos orar com ousadia e fé, como fez Jabez. E a verdadeira bênção é inseparável da presença e proteção do Senhor. A presença e proteção do Senhor é inseparável da bênção que Ele tem sobre, que Ele pode e vai entregar sobre a sua vida, conceder sobre a sua vida a partir da sua oração sincera. E não seja egoísta, compartilhe, porque a bênção de Deus é coletiva. O amor de Deus alcança todas as pessoas através de nós, Abençoa-me, peça. Curve a sua cabeça. Feche seus olhos. E nesta hora reflita sobre os rótulos que pessoas, que o mundo colocou sobre você. Talvez o seu destino estivesse na sua cabeça, né, traçado por uma derrota do passado, por uma condição social, por uma condição física, talvez. Peça que Deus te abençoe. Diga-me, abençoa-me, Senhor. Amplie as minhas fronteiras. Esteja comigo. E guarda-me do mal. Que essa seja a nossa oração. Porque o que desejamos é que ao fim de tudo nós ouçamos: e Deus atendeu o nosso pedido. Amém. Amém.